Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico, que era muito usado e recomendado há uns anos atrás, e que depois passou em grande parte ao esquecimento. Os protestantes nos acusam de vender indulgências. E o que seria propriamente esta indulgência? Seria um perdão das penas do pecado. E isto foi principalmente uma grande tese de Lutero no tempo da Reforma, porque ele não conseguiu ser um dos pregadores das indulgências por ocasião da construção da Basílica de São Pedro. Não resolve simplesmente negar as indulgências e passar daí para um ataque muito duro à Igreja Católica. Vamos deixar de lado essas questões históricas e tentar lembrar o que, afinal de contas, são as indulgências. Há uma apresentação muito boa a partir da página 351 do número 1471 do nosso catecismo, que é propriamente a indulgência. A indulgência é o perdão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados, já perdoados quanto à culpa. Bem, o que significa isto? Quando a pessoa comete um pecado, evidentemente, se o pecado é mortal, ele perde a graça de Deus. Isto é, a sua alma morre, como diz São João, a segunda morte. Quando ele se reconcilia com Deus, a graça volta. Mas ele continua devendo exatamente a Deus as penas que eram decorrentes do pecado. Nós vamos entender bem isso lembrando que um preso, eu estive agora celebrando a missa do Natal lá na cadeia. Um preso pode arrepender-se do crime que fez. E pode arrepender-se até de uma forma muito comovente. No entanto, ele continua, exatamente por ter cometido o crime, ele continua sujeito à pena do seu crime. Quer dizer, uma coisa é a culpa, que é perdoada, outra coisa é a pena devida ao pecado. Ele continua preso, apesar de ter se reconciliado com Deus, com a sua consciência e mesmo com a sociedade. Assim é o que acontece com esta matéria. O homem pecando, ele perde a graça de Deus. Pode recuperá-la pelo arrependimento. Mas não basta o arrependimento para que ele não esteja obrigado a reparar o seu pecado. A indulgência seria o perdão destas penas devidas ao pecado que já está perdoado quanto à culpa. Essa indulgência poderia ser parcial, uma parte da pena é perdoada, ou então plenária, se toda a pena é perdoada. Quem é que administra propriamente as indulgências? É a própria Igreja. E ela vai distribuindo e aplicando pela sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Todas as coisas boas que nós fazemos merecem, diante de Deus, graças especiais. E elas podem, portanto, não só conseguir a graça da conversão para os pecadores, como nós vimos tão bem na mensagem de Fátima, mas também podemos conseguir a remissão, isto é, o perdão das penas devidas ao pecado.
Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, o que é que nós estamos pedindo? Que as pessoas salvem? Não, elas estão salvas. Mas que as pessoas tenham a diminuição do tempo de pena, de reparação, devido aos seus pecados. O purgatório será maior ou menor, conforme a quantidade de pecados cometidos e que não foram de forma nenhuma reparados. A pessoa se reconcilia com Deus, mas continua, como o preso ou arrependido, continua sujeito à pena, que pode ser, evidentemente, diminuída conforme o seu comportamento, ou então por alguma ação especial dele. E assim é a mesma coisa na igreja. Vamos insistir muito nisto. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, nos torna incapazes da vida eterna. Esse que se chama pena eterna. Agora, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige uma purificação. É como uma craca amarrada à alma que deve ser purificada. São Paulo fala muito bem dessa purificação. E essa purificação nós vamos chamá-la de pena temporal. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus acabam com a pena eterna. Quer dizer, eu já não serei condenado ao inferno. Mas eu continuo realmente sujeito às penas temporais. E é por isso que nós rezamos pelos nossos defuntos, para que as suas penas sejam diminuídas e, portanto, o tempo de separação de Deus, que é purificatório, por isso se chama purgatório, seja abreviado. Como é que essas indulgências são aplicadas? Seria interessante lembrar um pouco como era essa organização da penitência na igreja primitiva. De acordo com a gravidade dos pecados, a pessoa estava sujeita a determinadas penas temporais. Por exemplo, não poderia frequentar os sacramentos, ou então não poderia participar, a não ser no lugar dos penitentes, dos ofícios religiosos. Ou então deveria, por exemplo, fazer jejuns tantas vezes por semana ou tantas vezes por mês. Ou então essas pessoas deveriam dedicar-se à caridade, ao próximo, de uma forma assim, muito empenhativa e muito cristã, durante tanto tempo. Seria uma forma de reparar com um bem extraordinário aquele mal que se fez. Quando uma pessoa que estava na condição de penitente fazia alguma coisa de muito extraordinário, ou conseguia, por exemplo, o apoio de um mártir, e afinal estava ali para ser condenado ou para ser executado, e recorria à autoridade pedindo por ele, oferecendo por ele o sacrifício que ele ia fazer. Então, nesse caso, a autoridade eclesiástica reduzia as penas temporais daqueles pecados cometidos. Evidentemente, para que uma pessoa pudesse receber as indulgências, seria necessário, em primeiro lugar, que ela estivesse realmente em estado de graça. Do outro lado, que ela estivesse disposta não só a não cair no pecado, mas a repará-lo por um bem melhor que estivesse ao seu alcance. Dessa maneira, é falsa, absolutamente falsa, a ideia de que a igreja vendia simplesmente as indulgências ou punha lá o céu em loteamento para pessoas que podiam viver de qualquer modo, mas simplesmente pagassem uma quantia qualquer à igreja ou ajudassem na construção disso ou daquilo. Nenhuma das indulgências é aplicável lá à pessoa se realmente ela não está em estado de graça. E, portanto,
se não está arrependida de seus pecados e disposta a repará-los. Isto é muito importante. A indulgência não é alguma coisa de automático, mas ela exige, de um modo muito especial, a nossa correspondência, a nossa conversão, o nosso desejo de santificação. De qualquer maneira, a igreja vai espalhando indulgências por tudo aquilo que nós podemos fazer. Por exemplo, o texto, a releitura da Sagrada Escritura, a visita ao cemitério, todos estão lembrados disso, naquele tempo, na oitava dos finados, indulgências que afinal se aplicavam às almas do purgatório. Eu queria lançar essas ideias todas, depois nós vamos voltar um bocadinho a isto para fechar e dar uma indicação aqui bem prática para a nossa vida, porque é uma questão muito importante. Se eu rezo o terço e rezo pelo Papa, eu ganho e rezo não sozinho, mas com outros, eu ganho uma indulgência plenária, quer dizer, o perdão de todos os pecados, das penas devidas aos pecados que eu possa ter cometido. Nós temos que nos ajudar dessa maneira a reduzir o nosso purgatório, isso é o tempo de nossa purificação. Meus caríssimos irmãos, vamos continuar uma explicação das indulgências que poderão encontrar, assim, muito profundamente na página 351 do nosso catecismo, a partir do número 1471. Como nós dissemos, os diversos pecados recebiam diversas penitências, tanto mais graves quanto mais graves eram eles. Quando a pessoa se arrependia, dava sinais de arrependimento, ou queria uma reconciliação com a igreja, ela, de fato, era admitida, mas precisava fazer também a penitência. Aquela diferença que nós estabelecíamos na última vez entre a culpa e a pena. A culpa pode estar perdoada, o ladrão se arrependeu, mas isso não dispensa de devolver o que ele roubou e reparar os danos causados. A indulgência, na verdade, que é o perdão da pena temporal, das penas de vida, e que, se não forem pagas aqui, serão pagas no purgatório. Este perdão nos é concedido pela Igreja, que administra os merecimentos de Cristo, em nome de Nossa Senhora e dos santos. É bom não esquecer, isso é maravilhoso, porque nós santos, todos nós somos solidários no bem que fazemos. E, portanto, eu posso rezar pela conversão de alguém, eu posso oferecer um serviço por ele. E o crescimento na graça que eu provoco em mim é o crescimento na graça que existirá em todo o organismo da igreja. Quanto mais um órgão está bem, tanto mais ele concorre para o benefício de todo o organismo. Essas indulgências plenárias eram concedidas por atos especiais ou heróicos até das pessoas, dos penitentes, ou então até por intercessão de outros. Por exemplo, um mártir que estava esperando apenas o momento da execução, poderia recomendar à igreja, inclusive colocando seu sacrifício na mão, aquele que, afinal, tinha pecado, queria se arrepender e queria voltar à igreja. As indulgências são, portanto, dadas a cada um de nós por atos religiosos que nós fazemos com a intenção de tê-las. Essas indulgências, como eu disse, são plenárias ou são parciais, conforme elas realmente perdoem todas as penas dos pecados cometidos, ou então apenas parte dessas penas. Assim, por exemplo, a leitura da Sagrada Escritura me dá uma indulgência. Assim, por exemplo, a leitura a recitação do texto em grupo
depois rezar o credo e rezar pelo Papa também me dá uma indulgência plenária. Nós podemos, inclusive, conseguir essas indulgências para outros, por exemplo, quando nós, no tempo dos finados, nós rezamos pelos defuntos, por algum determinado, inclusive. Na verdade, nós precisamos aproveitar um pouco mais dessas indulgências para diminuirmos o nosso purgatório. E, ao mesmo tempo, também para aumentarmos o grau de santificação na igreja. Muitas coisas se podem fazer, mas é bom não esquecer que para isso não basta dar uma esmola, não basta ajudar a igreja. É necessário ter o coração convertido e arrependido, e disposto a reparar o mal que nós fizemos. A igreja dá uma importância extraordinária ao sacramento da penitência. É bom que nós não esqueçamos isso, que ela, pela confissão, não temos apenas, como já dissemos, o desabafo dos pecados, mas temos também a graça do sacramento. Eu chamei num livro que foi publicado há um tempo atrás, chamado A Igreja Doméstica, chamei a confissão de psicanálise da graça, para dizer que há algo de novo nisto. E, do outro lado, é bom não esquecer que não se trata apenas de uma declaração de perdão. Na verdade, o padre perdoa, porque a palavra de Cristo, no capítulo 20 de São João, é bem significativa. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Depende, portanto, do padre que o pecado seja perdoado ou seja retido. Alguém pode perguntar, mas é possível que, por exemplo, se negue a absolvição a um pecador? É claro que sim. Basta que ele não tenha as condições para se arrepender, ou ele esteja apegado ao pecado. Ele não se empenhe num propósito de se esforçar para não cair. Ele apenas está ali porque a panela de pressão já vai estourar e ele necessita de uma válvula para diminuir a pressão, mas depois continuar da mesma maneira até que de novo ele esteja em perigo de explodir. Aqui, no entanto, seria bom lembrar uma coisa. A igreja permite que nos casos graves, de necessidade grave, haja uma celebração comunitária da reconciliação com confissões que são gerais. Mas para isso é preciso, por exemplo, uma necessidade grave, por exemplo, um perigo iminente de morte. Sonhamos um naufrágio. Ou então que, naquele momento, por razões, sim, extraordinárias, haja de tal modo um aglomerado de penitentes que não seja possível atendê-los. E mais esta, é preciso não esquecer que há uma terceira condição, que a pessoa, por causa disto, ela tem que esperar muito tempo para se reconciliar com Deus na confissão. Sem isto, esta confissão não é lícita. Nós podemos dizer, na Diocese de Anápolis tem sido claro, nós não temos condições para fazer uma confissão comunitária. Há sacerdotes suficientes e não há, normalmente, situações assim de um aglomerado inesperado e, portanto, se pode conseguir um ou mais sacerdotes, ou dois ou três, até uma equipe que ajude na confissão. O momento da confissão individual é de tal maneira grande que não se pode facilitar, de jeito nenhum, com
confissões comunitárias que, afinal, não desafiam a consciência e não exigem que a pessoa veja de frente, de uma maneira muito clara, o seu próprio erro e, portanto, sinta o horror do próprio pecado. O catecismo diz, claro, que cabe ao bispo diocesano julgar se os requisitos para a absolvição geral existem ou não. Mas ele mostra, volta a dizer, isso é o código de direito canônico, bem claro, no cano 961, um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou peregrinação não constitui um caso de tal necessidade grave. É necessário prestar muita atenção a isso, porque senão se facilita tanta miséria, tanto relaxamento moral. E exatamente o descaso da confissão é que levou realmente a tanta perda de fé. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, vamos resumir um bocadinho aquilo tudo que foi dito sobre a confissão. Em primeiro lugar, fica bem claro que Nosso Senhor institui a confissão, depois de ter preparado a mentalidade dos homens para o perdão dos pecados. Vejam só a cura do paralítico, para que saibais que o Filho do Homem pode perdoar os pecados. Disse, levanta-te, anda, etc. Heleno. Os pecados cometidos após o batismo são perdoados exatamente pelo sacramento da confissão, da conversão, penitência ou reconciliação. Por isso que os santos padres chamavam a confissão de a segunda tábua da salvação. Por outro lado, é bom não esquecer que essa reconciliação não só se faz com Deus, mas com a igreja, que o homem prejudica pelo seu pecado. E daí a importância da absolvição pelo sacerdote, que é o representante da igreja. É bom que nós insistamos a falar da confissão, que o pecado é o maior mal que há no mundo. Se não houvesse o pecado, não haveria dor, nem a morte, nem o inferno. Não haveria. Portanto, voltar à comunhão pelo arrependimento, a comunhão da igreja pelo arrependimento, é exatamente aceitar de novo a graça de Deus. Aquela graça que nós temos de manter viva em nossa alma, porque a graça é a vida de Deus em nós. O homem que está morto pelo pecado, morto é apenas um cadáver de alma. Esse sacramento da penitência tem 3 atos que são fundamentais. Em primeiro lugar, o arrependimento. Sem isso não há absolvição válida, é inútil, é como colocar comida, dar com comida a um morto. Em segundo lugar, a confissão ou declaração dos pecados ao sacerdote. Em terceiro lugar, o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. Sem esses 3 atos, a confissão é apenas um teatrinho, talvez muito desagradável. Por que a gente se arrepende dos pecados? Porque a gente está prejudicado por eles, porque a gente está mal satisfeito, porque a gente se arrepende por amor a Deus. É claro que o arrependimento que vier por outras razões também, por exemplo, pelas consequências funestas do pecado, podem me preparar e me levam ao arrependimento. Mas, de fato, bastam até para a confissão. Eu posso me confessar simplesmente que estou arrependido porque fui muito prejudicado pelo pecado. E lá, pela graça de Deus, pela ação também do sacerdote, a pessoa pode chegar a ter uma reconciliação total com Deus e com a igreja. Do outro lado, só os sacerdotes que receberam essa autoridade da igreja é que podem realmente perdoar os pecados.
Para que um sacerdote, por exemplo, perdoe os pecados, é necessário que tenha aquilo que nós chamamos de uso de ordens. E, portanto, seja autorizado numa diocese a confessar e não seja proibido no lugar onde ele está. Isto é para segurar a dignidade, não só do sacramento, mas também para garantir ao fiel aquela orientação e aquela graça que ele espera receber pelo sacramento. Depois dizemos o seguinte, que os efeitos da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão, isto é, o perdão da pena eterna devido aos pecados mortais, a pena do inferno, e depois a remissão, pelo menos em parte, aí depende um pouco de como a pessoa está realmente arrependida. Pensem que o bom ladrão, por aquele ato de fé, por aquele arrependimento na cruz, pôde ouvir a palavra de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Depois a paz e serenidade de confiança. Quando realmente nós nos dedicamos ao confessionário, é que sentimos quanta paz pode brotar desse sacramento da misericórdia. Há pessoas que fisicamente se sentem livres, libertas, com vontade até de voar, como alguém me dizia, como alguns já me disseram. E do outro lado, a confissão, por ser realmente sacramento, isto é, sinal eficaz da graça, ela aumenta a minha força para o bem. E, portanto, a confissão será um grande instrumento de santificação. Repetimos o número 1497. A confissão individual e integral, então individual e integral de todos os pecados mortais, nos pecados graves, seguida de absolvição, continua sendo, por favor, bem claro, o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Pode-se inventar tanta coisa, mas o único meio ordinário de reconciliação com Deus e a Igreja é a confissão, por favor, individual e integral dos pecados graves. Só naquelas circunstâncias extraordinárias é que se pode conceder a chamada confissão comunitária. Claro, não vamos confundir confissão comunitária de exame de consciência comunitária. Se é esse exame que pode ser comunitário, o padre orienta os fiéis para examinar a sua consciência à luz dos mandamentos, de cada um dos mandamentos, sugerindo, inclusive, algumas questões, mas seguida de uma absolvição, confissão e absolvição individual, portanto, só a confissão e a absolvição, isso não é uma confissão comunitária. A confissão comunitária é aquela em que a absolvição seja única e seja para todos. Para as indulgências, repetimos, é preciso que tenhamos assim muito carinho. Vamos aproveitar desses meios de salvação que o Senhor nos oferece. Meus irmãos, nós às vezes lemos coisas assim, por exemplo, aquela grande escritora alemã, protestante, Madame Steil, que dizia: eu seria capaz de dar tudo por uma confissão bem feita. Ou então, naquele caso que eu descontei, do Frei Luís da Siracusa, daquela senhora que foi aluna de Freud, e a quem ela ouviu dizer que se a pessoa é católica convicta, é católica praticante, e vai à confissão, não tem necessidade das suas doutrinas. Meus irmãos, vamos pedir a Nosso Senhor nesse momento que Ele abra o nosso coração e a nossa consciência, esse desejo de perdão, a esse anseio de misericórdia.
O Papa se confessa, o Bispo se confessa, os padres devem confessar-se. A todos nós é oferecido naquele momento como a um cristão que é frágil e precisa da graça de Deus, não só para vencer as suas tentações, mas para esforçar-se ainda mais no trabalho da santificação e da salvação dos irmãos. Essa confissão é, sem dúvida alguma, a grande riqueza da Igreja. Como diz o Catecismo no final, a confissão pessoal depois a forma mais significativa de reconciliação com Deus e com a Igreja. É exatamente pela confissão que nós exercemos a misericórdia de Deus com todos os necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.